Vamos abrir a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1 ao de número 6. Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, verso de 1 a 6, nós vamos proceder à leitura de forma responsiva. Vamos nos alternar nesses 6 versículos desse texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se tudo quanto era seu e todas as tendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai, te louvamos porque a tua palavra, ela é maravilhosa, ela é um meio de graça para o nosso coração e nós sabemos que nela encontramos não somente o alento necessário, não somente o conforto para o nosso coração, mas encontramos cura para o nosso espírito muitas vezes rebelde, para o nosso coração que vai muitas vezes na contramão daquilo que o Senhor deseja que façamos e deixamos de fazer, porque somos frutos dessa decadência humana pela desobediência dos nossos primeiros pais. E sabemos, ó Deus, que Tu, em Tua santa providência, nos dá o remédio através da Tua palavra, cujo centro está na pessoa de Jesus. Então, Jesus, ocupa o Teu lugar no nosso coração e transforma-nos pelo Teu poder na força do Teu Espírito Santo que a nós foi outorgado. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Continuem com a Bíblia aberta com confiança. Continuem com a sua Bíblia aberta com alegria, porque esse é um texto muito especial para todos nós. Olha que coisa interessante. Não faria parte da minha introdução falar sobre o que eu vou falar agora, mas algo aconteceu nessa manhã, ou no princípio da manhã em que estamos vivendo nesse domingo. Eu não li a lição que foi abordada em escola bíblica dominical, estava aqui assentado ouvindo a exposição da mesma. Nesses 3 últimos domingos eu tenho me ocupado em vir apenas para o culto, cuidando de Meire, e ainda vou ter contato com a lição dos adultos. Eu comecei a hoje fazer um rodízio, combinamos eu e a Leíse de ouvir os professores para depois dar um feedback a eles, cuidado de acompanhá-los. E hoje eu comecei aqui pela classe dos adultos, que está no momento mista, né, reunindo 2 classes. E o que eu ouvi hoje aqui foi algo que, além de ser claro e edificante, veio para e passo na mesma direção daquilo que nós nos propomos, debaixo da direção divina, de trazer com mensagem do Senhor para a igreja nessa manhã. Nós não combinamos nada, eu não tive acesso ao tema da lição de hoje, em escola bíblica, não tive nem mesmo o detalhe de perceber que na
nas canções que o ministério, a equipe de louvor separou, nós íamos cantar duas canções, e primeiro aquela que abre esse momento de culto, que fala sobre descansar no Senhor. Uma tônica aqui no meio da escola bíblica dominical, na lição, foi sobre aprendermos a descansar na providência divina. E olha que coisa interessante, o tema da mensagem dessa manhã é descansando na providência de Deus. Eu não preparei nada, adicionei nada depois, está aqui descansando na providência de Deus. É o tema da mensagem dessa manhã. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? É Deus conspirando. Conspirar significa respirar junto, não é isso? Conspirar. É quando respiramos juntos. É o Senhor conspirando com a gente. Olha como Deus ama a Igreja Presbiteriana do Médio. Não, Deus não ama mais você do que a sua igreja. Deus não ama mais o pastor do que a sua igreja. Deus não ama mais o conselho do que a sua igreja. Deus ama a sua igreja. Nada foi combinado nas entrelinhas e nas tramas humanas. Mas o Espírito Santo levou tudo para esse momento. Eu já até adiantei, porque eu mudei a introdução. O tema dessa manhã, descansando na providência de Deus. Os caminhos de Deus muitas vezes se apresentam a nós de forma desconcertante. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso 33, os caminhos de Deus são insondáveis. Os caminhos de Deus, diz ele, são inescrutáveis. E muitas vezes nós cristãos, nós filhos de Deus, ficamos várias vezes, diversos momentos, sem entender a lógica daquilo que está por trás do cuidado providencial de Deus sobre a nossa vida. Interessante isso. Mesmo em meio aos momentos mais difíceis, mais adversos, os momentos que parece que vai nos faltar o fôlego, os momentos que parece que o nosso coração estará saindo pela boca, Deus nos convida a entendermos e percebermos que a sua maravilhosa mão invisível, ela está regendo todas as coisas. Ela está orquestrando tudo, para que tudo aconteça, claro, para o bem daqueles que o amam. É o que diz a sua palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Mas a finalidade maior não é o seu benefício nem o meu. A finalidade maior, quando Deus se apresenta providencialmente na nossa vida, é para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado, porque não é sobre você e eu. A ação providencial de Deus é sobre Ele, Jesus. É quando justamente a tragédia bate à porta da gente, quando a dor parece nos apertar e nos sufocar mais, é que a gente vai perceber como Deus nos surpreende. Como Deus age nas circunstâncias, trazendo para o nosso coração um alento que é comunicado de uma maneira que só você saberá compreender, porque você, na sua relação com o Eterno, na sua relação com Deus, você tem uma forma de compreender tudo que Ele faz de forma muito específica, porque Deus trata os seus filhos com especificidade. Deus não massifica as suas ações. Ele não coletiviza no sentido de misturar todo mundo num balaio de gato e dizer: é assim que eu vou trabalhar a minha providência. Embora a providência ela possa ser debaixo de um guarda-chuva e que vai atingir debaixo desse guarda-chuva todo um grupo, é de forma muito especial que Deus vai falar a cada um. E o apelo da providência que coloca a cada momento de nossas vidas, sejam momentos bons ou momentos ruins, momentos que se alternam dessa maneira, debaixo de um providencial alívio do Senhor para os nossos corações. Eu separei aqui uma fala de um puritano
um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que viveu para Deus, John Flavel, em sua obra clássica, Providência, um Mistério, John Flavel diz o seguinte sobre providência: é dever dos santos, especialmente em tempos de dificuldades, refletir sobre as atuações da providência para com eles em todos os estados e em todas as etapas de suas vidas. O que é que Flavel está fazendo? Em outras palavras, ele está exortando aos crentes de sua época e a reboque a todos nós, crentes que vieram depois da sua época, para que nós possamos meditar na providência de Deus em cada momento da nossa vida e aprendermos a descansar na suficiência dessa providência a nós. Entendermos e enxergarmos essa mão invisível de Deus que rege a história, ela está cuidando todos os dias em manter as coisas que Deus quer que estejam ordenadas nos seus devidos lugares, promovendo a sua glória e promovendo o bem, o benefício do seu povo. Quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, a confissão de fé que nós cremos como tradução fiel daquilo que a palavra de Deus nos traz, que é a confissão de fé de Westminster, no capítulo 5 da nossa confissão de fé, irmãos, temos uma definição precisa sobre a providência de Deus na história da igreja. É interessante que nesse capítulo 5, assim nos diz a nossa confissão de fé. E a confissão de fé está ligada aos eternos decretos de Deus. Ela diz assim: pela muito sábia e santa providência, segundo sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. É claro que, dada a nossa limitação, dada a nossa pequenez, e por isso somos totalmente dependentes de Deus, é por isso que às vezes não conseguimos entender os propósitos divinos para a nossa vida. Mas nós precisamos entender e precisamos pela fé crer, aceitar que o Deus ao qual cultuamos, ao qual dirigimos as nossas vozes de adoração, de louvor, as nossas orações que são feitas para Ele, na força do seu poder, pela instrumentalidade do seu Espírito Santo, que nos inspira a levar orações para Ele. O nosso louvor é a nossa adoração mediada por Jesus, porque ninguém pode adorar a Deus se não for pela mediação de Deus, no poder do Espírito Santo. Quando nós cremos nisso, irmãos, quando colocamos em prática aquilo que aprendemos à luz da palavra do Senhor, nós vamos ver que o sustento de Deus está presente na nossa vida a todo momento. E detalhe, podemos louvá-lo e glorificá-lo por livramentos que muitas vezes não temos nem consciência de coisas que aconteceram contra nós, e que Deus estava ali providencialmente nos livrando. Quando voltamos para o texto, vemos que a mulher citada aqui é a mesma mulher que teve o seu filho e foi retribuída a vida. O filho dessa mulher havia morrido. Está lá no capítulo 4, você vê do verso 8 ao 37 essa história. Essa mulher era estéril. Você vê a história dela, o filho morre e é ressuscitado. Mas como se não bastasse, essa mulher depois vai passar por uma outra prova. E essa mulher vai ser provada. E ela vai ter a manifestação da providência divina, porque o texto mostra aqui que essa mulher vai passar por uma situação adversa
Quando Deus chama a fome, não é o que diz o versículo 1 desse capítulo 8? Diz o profeta àquela mulher: levanta-te, vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Por 7 anos. Como é que eu e você podemos desfrutar, podemos descansar da providência divina na nossa vida? Em primeiro lugar, fazendo o que essa mulher fez, porque o texto diz que houve uma ordem para que ela se levantasse, porque Deus havia chamado a fome. A fome veio sobre a terra dos hebreus, sobre a terra dos israelitas, e ela vai morar entre os filisteus. Ela sai da sua própria terra. Que loucura! Ela deixa a sua terra. Por que Deus não agiu na terra do seu povo? Porque o seu povo estava em pecado, o seu povo estava em litígio com o Senhor, havia uma sentença do Senhor para com esse povo. O rei de Israel, que acabara de ocupar o trono, fez alianças erradas, fez o que era reprovável aos olhos do Senhor. O rei da Síria, o novo rei da Síria, se levanta contra o povo de Israel. E o profeta aqui avisa aquela mulher que haveria uma grande fome por um tempo. E qual é o propósito desse aviso? Livrar essa família de um grande caos, de um grande momento de infortúnio. E a mulher sai de casa sem ter o que temer, e segue aquilo que diz Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Ela confia na palavra daquele moço de Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer para descansarmos na providência de Deus sobre as nossas vidas, é necessário que tenhamos ouvidos para Deus. Muitas vezes os nossos ouvidos são emprestados a vozes externas que não são as vozes, que não é a voz de Deus. Muitas vezes estamos sendo impressionados pelas circunstâncias dessa vida que ficam vociferando a cada um de nós, dizendo: olha, não vai dar certo, não há saída, porque 2 mais 2 é igual a 4. A lógica humana diz isso. Mas Deus contraria a lógica humana. Uma coisa muito interessante que capturou o meu coração hoje pela manhã, quando ouvíamos a lição, é sobre a questão de um Deus providente, mas que nos chama a sermos pessoas que cuidem de uma previsão, sermos prevenientes. Me lembro quando meu pai não era da intendência, papai era fuzileiro, viu, Cristiano? Cristiano é de Marinha também. Papai dizia o seguinte: o lema da intendência é prever para prover. Prever para prover. Não é isso, Carlos? Também de Marinha. Prever para prover. E essas duas coisas trabalham juntas. A providência e a previdência. Deus é o Deus de toda a provisão. Mas uma coisa que foi dita hoje pela manhã e trouxe uma alegria muito grande ao meu coração é saber que nós temos a nossa parte a fazer. E essa é uma parte que envolve a nossa previdência. Porque uma das coisas que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala, e isso também é uma coisa muito linda para nós e traz muito conforto para o teu e para o meu coração, é que nós somos chamados de cooperadores. Nós trabalhamos juntos com o Senhor. O Senhor está nos chamando para trabalharmos junto com Ele, e que coisa gloriosa, que grande privilégio. Não foi assim desde o jardim? A cooperação entre o homem e Deus. Deus nunca nos deixou de fora. E essa mulher, ela tem ouvidos para Deus. O profeta diz: olha, sai daqui, que a coisa vai ficar complicada. Vai vir uma grande fome sobre esse lugar onde você está. Procura outro canto. Ela podia ter dito: fora das minhas raízes,
Fora do meu povo? Fora da minha casinha? Fora da minha zona de conforto? Irmãos, ela simplesmente ouve aquilo que o profeta traz ao seu coração, porque ela sabia que aquele homem era um homem de Deus e que tinha palavra de Deus, e Deus sempre fala com a gente. Deus está sempre falando com a gente. O problema é que você e eu muitas vezes não paramos para ouvir a voz do Senhor. Por isso que somos comparados às ovelhas, não é porque a ovelha é fofinha, é bonitinha, é porque a ovelha é teimosa. A ovelha é um bichinho relutante, ela é míope, você sabia disso? Ela é míope, enxerga com dificuldade. Faça um estudo sobre a ovelha que você vai perceber. Mas Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem a Ele. João 10, 27 fala sobre o bom pastor, e não somente dá a vida pelas ovelhas, nós estamos nos referindo ao Senhor Jesus. E por isso Ele tem autoridade de corrigir as ovelhas, de dar a direção que Ele quer às ovelhas. E dar às ovelhas a bênção de serem aprumadas debaixo da sua providência. Eu sei que conhecer a voz de Deus, viu, queridos, às vezes não é coisa muito fácil. Não é muito fácil porque Deus está dizendo para você, tome essa direção. E você diz assim, puxa, Senhor, essa direção é uma direção complicada para eu entender e aceitar. Mas é o Senhor que está dizendo, toma a direção. Porque muitas vezes ela vai contrariar os nossos padrões de localização. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem feito oração diária e dizer, Senhor, ainda que eu não entenda. E aí eu me lembro de uma canção do grupo Elo, datada do ano de 1979, do primeiro LP do Elo, né? Calmo, Sereno, Tranquilo, quando o Jairo Trench Gonçalves, o Jairinho, compõe essa canção e diz assim, muitas vezes eu não entendo o que queres mostrar, mas creio em Ti, dependo de Ti, Tua vontade eu vou fazer. Mas ele diz na sequência, sei que irmãos vão estar me sustentando em todo tempo por mim suplicando, não vou temer, pois eu tenho poder, e todo mal o Senhor me ajuda a vencer. Isso é confiar e descansar na providência de Deus. Ela ouviu a voz de Deus, preste atenção, ouça a voz do Senhor. Mas o texto também diz aqui no versículo 2, que essa mulher se levanta e ela faz segundo a palavra do homem de Deus. Diz o texto no verso 2, que ela sai de sua casa e vai habitar por 7 anos na terra dos filisteus. Então, não apenas você deve ouvir a voz de Deus e discernir que o bom pastor está falando com você, mas você precisa obedecer. Porque somente ouvir não é o suficiente. Às vezes você vai ouvir um bom conselho, o conselho do seu pai, da sua mãe, e você pode não torná-lo prático. Você vai ouvir o conselho do seu pastor e você não vai torná-lo prático. Você vai receber uma orientação, mas você firma os seus pés, fincou os seus pés no seu pensamento, na sua ideia. Você não consegue enxergar que existe algo além daquilo que você acha que lhe é conveniente, mas alguém está mostrando, porque vê lá na frente e diz, olha, pela experiência que eu tenho, não vai lá. Só que a gente não está falando aqui de seres humanos nos dando conselhos, por mais que sejam eles de bom crédito, nós estamos falando do Senhor, e Deus usou aquele profeta, aquele homem, e diz para ela, sai da sua casa e vai para a terra dos filisteus, e fica lá por 7 anos. Quem eram os filisteus? Inimigos do povo de Israel. E ela não só ouve, ela obedece. Irmãos,
se queremos de fato descansar na providência do Senhor, além de ouvirmos a sua voz que nos ordena, nós precisamos nos levantar, como fez essa mulher, numa reação de obediência. E dizer, por mais que isso contraria a minha lógica, a minha vontade, porque eu não queria isso, Senhor. Mas a gente vai obedecer, porque é o Senhor que está falando com isso. A mulher obedeceu a Deus e foi para a terra dos filisteus, terra vizinha à terra de Israel. Os filisteus que nunca foram povo do Senhor. Você acha que foi fácil para ela ir para lá e permanecer ali aqueles 7 anos? Mas aquela mulher deve ter entendido muito bem aquilo que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, e você sabe tão bem quanto eu que está lá em 1 Samuel 15, 22. O texto diz, obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que passar por grandes tribulações. É melhor do que enfrentar o juízo de Deus também. É melhor do que atrair sobre você ou sobre sua família condições circunstanciais do teu pecado de desobediência. Essa mulher, ela obedece ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina no Salmo 37, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Que bem é esse? É dar esmola ao pobre? Fazer o bem aqui é ser caridoso, atencioso com o outro? Não, fazer o bem aqui é fazer a vontade de Deus. Fazer o bem aqui é reconhecer o Senhor como centro, ocupando o centro da sua vida. A palavra ensina que nós devemos confiar no Senhor. Então, não adianta a gente só confiar no Senhor e continuar fazendo tudo errado. A gente precisa ter humildade e dizer, Senhor, eu quero ser corrigido pelo Senhor. Eu quero aprender a obedecer ao Senhor. Porque não há nada que eu tenha que temer, porque o Senhor está no controle. Imagina comigo, você está numa viagem, e eu não sei quantos aqui gostam de usar o smartphone no modo mapa, né, no Maps ou no Waze, para se localizar e chegar a algum lugar. Eu gosto. Agora imagina, você abre o mapa lá no smartphone, você vai embora, seguir a viagem. Você tem um controle, porque afinal de contas você está ali, né, seguro naquilo que o mapa está ali orientando. Agora imagina você fazer a viagem com um amigo seu, que diz assim para você, ó, não precisa abrir o smart não, não precisa se nortear pelo GPS não, eu sei o caminho, eu vou dizer para você como chegar lá. É uma experiência diferente. Já foram pensar nisso? Porque você vai ter que abdicar do teu controle e abrir mão dele para deixar esse amigo te conduzir. A cada curva vai ser uma emoção diferente. Porque você está confiando que o seu amigo vai te levar até o lugar. Se você tem um mapa, um bom GPS preciso, é diferente, você está ali acompanhando. Mas imagina isso. Às vezes a gente tem essa dificuldade, porque a gente quer ter o controle. Mas, quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e a nossa cruz, como nós cantamos aqui. É Ele que está com você. E se Ele está no controle, se Ele está no comando, o que você tem que fazer? Relaxa, vai. Relaxa. Ele que vai dizer, ó, pega essa rua, entra mais lá na frente, ó, diminui aí, tem um buraco, tem buraco aí na frente. Que coisa boa. A gente poder confiar a nossa vida a Ele, saber que Ele está nos sustentando, que Ele está cuidando da gente. E nessa hora, quando a gente vive nessa situação, a gente está aprendendo não só a depender dEle, mas descansar no ato ou nas ações providenciais dEle na nossa vida. Vale a pena obedecer ao Senhor. Aquela mulher obedeceu. Pegou suas coisinhas,
pegou lá o seu filho, pegou tudo e foi para lá, para a terra dos filisteus. Mas em terceiro lugar, diz o texto, no versículo 3, olha o que aqui diz o texto: ao cabo, quer dizer, ao final dos 7 anos, a mulher volta da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Não é o que está aí no capítulo 8, verso 3? O que é que o texto está mostrando para a gente? Somente quando terminaram os 7 anos é que a mulher voltou para a sua terra. Eu fico imaginando que para isso ela deve ter contado exatamente o tempo. Tipo assim, eu não vejo a hora de voltar para minha casa. Eu quero dizer para você que depender da providência divina, aprender a esperar no Senhor, não exclui do nosso coração o desejo de vermos aquelas coisas, que tanto almejamos acontecer. Mas elas podem até não acontecer do jeito que a gente planejou. Talvez algumas coisas aqui não tenham acontecido durante esses 7 anos da forma como essa mulher planejou, mas ela viveu lá, suportou lá os 7 anos em terra estranha, no meio de um povo estranho, mas ela volta para sua casa. Eu imagino como ela ansiava isso. Mas ela obedeceu, mas ela aprendeu a esperar em Deus. Essa é a terceira lição. É necessário que você aprenda a esperar em Deus. Foram 7 longos anos, mas ela viveu esse tempo todo ali. Sabe, quando você está passando por uma situação na dependência do Senhor, esperando do Senhor, vivendo lá aquela situação, muitas vezes está comprimindo o teu coração, mas você está em obediência a Ele, e você está passando pelo vale, está passando pela prova, está passando por um deserto, está passando por uma situação que você não esperava. Mas nós precisamos entender que se Deus quer que passemos por isso, Deus está nos aperfeiçoando. Deus está exercendo providência para trabalhar a sua fé. Não abdique de estar na escola do sofrimento, na escola do dia mau, como diz as Escrituras, na escola do dia em que tudo parece conspirar contra você e contraria a sua vontade. Mas se Deus está falando ao seu coração, é lá que eu quero você. Muitas vezes em silêncio, porque muitas vezes sofremos e suportamos o dia da adversidade em silêncio. Deus está com você. Deus está com você. Aguardar o tempo de Deus não é fácil. E nós vivemos em um tempo, meus irmãos, eu e vocês, você sabe disso, você é uma pessoa inteligente. Graças a Deus temos um auditório aqui de pessoas abençoadas, inteligentes. Irmãos, nós vivemos num tempo do imediatismo. As pessoas não querem mais esperar. As pessoas ficam reclamando porque o tempo demora a passar. Na nossa relação com Deus, nós precisamos aprender que temos um Deus que cuida de nós, um Deus providencial. E no momento certo Ele vai intervir, Ele vai interagir. Lembra do Jó? Quando Jó passa por todo aquele sofrimento, ele faz uma declaração maravilhosa, uma declaração cheia, plena de fé. Ele diz: eu sei, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a luta, de todo o luto pelo qual tenho passado, eu sei que o meu Redentor vive. Eu o verei se levantando sobre a terra. Ele profetiza sobre Jesus que foi levantado no madeiro. A grande providência de Deus na história se consuma de forma salvífica na salvação que Ele providenciou a você e a mim. Meus irmãos, aguardar o tempo de Deus não é fácil, porque a gente vive num tempo cronometrado. A gente vive contando o tempo é programado, mas o tempo do Senhor não é o tempo humano. O tempo do Senhor é o tempo da eternidade. E se você quer descansar na providência de Deus, embarque nessa onda. Deixa o Senhor te conduzir e acalmar o teu coração. Você tem esperado em Deus? Confie no Senhor, espera nele. Em último lugar, o texto mostra para a gente aqui no versos 4 e 5, diz o texto: contava ele,
Geazi, ao rei, como Eliseu restaurar a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho. Estavam ali em loco, estavam presentes, como Deus restaurou a vida deles. Isso mostra para você e para mim que é necessário que nós creiamos que Deus está no controle, que Deus está agindo, que Deus não perdeu a mão da história sobre a tua vida. Meu irmão, minha irmã, quando a mulher volta para sua terra e viu que suas terras e casas estavam ocupadas, claro, ela ficou 7 anos fora, o que é que ela faz? Ela vem ou vai ao rei e Geazi media isso para que ela pudesse reivindicar as suas terras de volta. É claro que quando ela vai, ela sabe e ela atenta para a possibilidade de receber um não do rei. Mas ela chegou ao palácio sem combinar nada com Geazi. E Geazi está relatando tudo isso aqui para o rei, sobre a ressurreição do filho daquela mulher, como Deus operara sobre aquela mulher, a causa daquela mulher está sendo julgada pelo rei. E de repente ela chega, e Geazi diz: a mulher é essa aqui, e o filho dela é esse aqui. Eles são provas vivas do que Deus fez. A mulher chegou na hora certa, no lugar certo, e você acha que isso foi coincidência? Não existe coincidência quando Deus está no governo, existe providência. Muitas vezes nós estamos atribuindo ao acaso algumas situações, joinhas bacanas, legais que estão acontecendo na nossa vida. Nunca foi, nunca foi. É Deus agindo, é Deus atuando, é Deus dirigindo, é Deus providenciando graça sobre nós. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos tentando reivindicar os nossos direitos e não conseguimos, porque não estamos colocando Deus no centro da nossa espera. Não estamos crendo que Deus de fato está agindo, que Deus está dando a sua direção. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 28, ele declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muita gente para aí, não é? Eu sei que vai dar certo porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, pastor. Ok, mas tem uma vírgula, uma continuação dessa sentença, e existe uma segunda sentença que se une a essa, que vai dar sentido, e ela diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nunca tente fazer por você, ou tente fazer pelos outros, aquilo que só Deus pode fazer por você e pode fazer para os outros. Porque é Deus quem pré-ordena e ordena todas as coisas. É Ele quem está no controle da história. Você não pode amar mais o seu marido ou a sua esposa, mais o seu filho ou a sua filha, mais o seu pai ou a sua mãe do que Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, onde estava a providência divina quando a minha mãe estava sofrendo no hospital com câncer e ela se foi? Pastor, onde estava a providência divina quando essa situação em que eu esperava uma resposta de um jeito que me fizesse tão bem ao coração, me trouxesse paz naquele momento, essa situação não vem? Onde estava a providência divina? O problema é que nós queremos pensar sobre providência sob a nossa ótica, à luz do nosso entendimento. A providência divina, ela está descrita de uma forma linda no final do Salmo 23.
quando diz: bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. A tradução melhor não seria nem seguirão, perseguirão todos os dias da minha vida. Não só para esse momento em que eu estou aqui respirando, mas o momento em que eu deixo de viver essa vida e vou para estar com Ele. O roteiro da sua vida e da minha vida não pode ser escrito por você e por mim. Somos pecadores, somos limitados. Quem escreve é o Senhor. Nós devemos louvá-lo em todo momento, seja esse momento o momento mais duro, talvez aos nossos olhos mais trágico. Quem está no controle é o Senhor. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. E muitas vezes inconscientemente achamos que sofremos mais do que Jesus sofreu. Passamos por mais agruras e dificuldades do que Jesus passou. Coloque Deus à frente da sua vida, meu irmão, minha irmã, deixe Deus agir por você. Eu quero concluir com o versículo 6, que é o último versículo que lemos, quando o rei interroga a mulher. E ela fala tudo para ele, diz o texto. Então o rei lhe deu um oficial, quer dizer, o rei pegou o seu ajudante de ordens e disse o seguinte para ele: faze restituir-se-lhe tudo o que era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Imagina isso comigo. A mulher agora vai receber não só as suas terras, a sua casa de volta, mas ela vai receber tudo com lucro acumulado de 7 anos, diz o texto. Quando que alguém vai ter lucro num período de fome? Porque aquela terra havia passado por uma crise de escassez. Quando que num período de crise econômica, de escassez, mergulhado num caos também social, essa mulher teria lucro? O texto diz que esse rei faz essa declaração e manda fazer um cálculo, calcula tudo aí o que ela deveria ter amealhado ao longo desses 7 anos, e ela não estava lá. É assim que Deus faz. Isso é confiar, isso é descansar na providência divina. A mulher, calculo eu, deve ter ficado rica. Eu concluo dizendo que o Senhor tem um propósito na sua vida. E não importa os percalços, as lutas, os momentos sombrios que você viva, as dores, as dificuldades, mas é importante que você entenda que a provisão de Deus para com você nunca falhou e nunca falhará. Ele não abre mão de cuidar de você. E tudo isso porque Ele exerce a sua soberania, Ele vem com a sua doce voz, ouça a sua voz, reaja em obediência à sua voz. Descanse no poder da sua voz. Ele acalma a tempestade. Eu me lembro de Davi, meu filho, quando era menor. E eu sempre tive um hábito, o Meire sabe disso, de quando as crianças iam dormir, de dizer para eles que eu os amava e dizer: olha, o papai está aqui. Algumas vezes, tanto o Meire como eu orávamos com eles. Uma vez o Davi, 12 anos aproximadamente, falou assim: pai, posso te falar uma coisa? Eu falei: posso, pode. Ele falou assim: é tão bom ouvir a tua voz, porque a tua voz me acalma. A tua voz me acalma. Ora, se nós, como pais e mães, temos essa propriedade dentro da forma como nossos filhos, de receptividade, como nossos filhos recebem, acolhem a nossa falha, as nossas ações, né? Nossa fala e as nossas ações, e se sentem tão confortáveis.
Você imagina o Senhor? Quanto amor, quanta segurança há na voz do nosso Deus, pela sua palavra, ao nosso coração. Nós só precisamos fazer como essa mulher, ouvir a voz do papai, obedecer à voz de papai, descansar na voz de papai e crer que papai, o Pai que não somente está no céu, mas está aqui entre nós e habita no nosso coração, Ele está agindo a cada instante, a cada segundo, cuidando de nós.